Daqui por diante, nós estamos conversando sobre características associadas à segunda lei de Mendel, que é chamada lei de segregação independente. Para que lei de segregação independente faça sentido para você, a lei de segregação tem que ter feito sentido. Então não faz sentido avançar para a lei de segregação independente se a de segregação não estiver pronta. A ideia está basicamente associado à questão de que nossas características genéticas estão presentes em pares, cromossomos carregando vários genes. Durante a formação dos nossos gametas, esses pares se separam. Aí esses pares vieram do gameta masculino e do gameta feminino que formou a gente. Então aqui dentro dessa jornada, eu estou partindo do pressuposto que esse cromossomo aqui tem um par dele, eles são homólogos, vai ter aqui outro conjunto de cromossomos homólogos. Então, se eu pegar os genes aqui, ó, rosa e amarelo, eles são genes localizados em cromossomos homólogos. Aí, os genes verde e azul também são genes localizados em cromossomos homólogos. A ideia é que se eles estão em cromossomos diferentes, quando for acontecer formação de gametas, o gameta precisa receber um desses dois aqui e um desses dois aqui. O que pode levar a gente às seguintes combinações. Olha só. Um desse com um desse aqui. Um desse com um desse aqui. Um desse com um desse aqui. E um desse com esse aqui. Aí eu demonstrei isso no quadro para vocês e aí hoje eu vou mostrar isso na forma de slides. Mas a aula passada ela é importante porque eu fiz essas demonstrações passo a passo, construindo elas ali no quadro. Eu já vou te mostrar elas prontas. Aqui então, nós temos o que nós chamamos de segregação independente, e aí nós temos dois cenários diferentes para poder analisar segregação independente, lindões. Você tem assim, ó, segregação independente é uma característica que só faz sentido eu avaliar se você estiver avaliando mais de um gene. Paladino, como é que eu sei que eu estou diante de mais de um gene? Ó, tem mais de uma letra expressa. Tem a letra A e tem a letra B. Aí A é um gene, tem o Azão e o Azim. B é outro gene, tem o Bzão e o Bzinho. Tá bom? Eu estou avaliando ele aqui em dois cenários. Um a gente discutiu semana passada, eu mandei os vídeos para vocês, e esse aqui a gente não discutiu ainda. Então não se preocupa agora em compreender completamente esse aqui. Nesse aqui, agora que a gente está vendo, eu estou levando a questão simplesmente do que seria a característica oposta à de segregação independente. Tá bom. Qual que é a ideia de segregação independente? Gostaria que você desse uma olhada nessa célula aqui, ó, para você perceber que o gene A e o gene B estão localizados em diferentes cromossomos. Como isso aqui está acontecendo, queridos, eu vou ter a seguinte situação. Quando essa célula aqui for formar gametas, os gametas formados por essa célula aqui precisam ter um gene A e um gene B. Como estão em diferentes cromossomos, a segregação entre eles pode se dar das mais variadas formas possíveis. Então vamos lá. Pode acontecer, ó, esse vermelho junto com esse verdinho deu azão bezão. Esse rosa junto com o azul, azim bezim. E como eles estão localizados em cromossomos diferentes, pode acontecer de um gameta herdar, ó, o vermelhão com o azulzinho, olha aqui, azão bezinho. E também o rosinha com o verde. Tá isso aqui, ó. Então, a ideia de segregar independentemente é o seguinte: se dois ou mais genes estão localizados em diferentes cromossomos, na meiose, a segregação entre eles, a separação entre eles durante as fases de metáfase e anáfase 1 vai acontecer de maneira independente. Essa situação aqui é uma situação um pouco diferente, conforme eu comentei com vocês. Mas antes eu quero cobrir uma informação aqui que eu não preciso dela agora. Espera. Eu quero nesse primeiro momento aqui, ó, que você desconsidere esses aqui, ó. Porque nesses eventos que eu estou marcando aqui,
está acontecendo um fenômeno que nós vamos conversar sobre ele um pouco mais adiante, que é chamado de crossing over, tá bom? Então, por enquanto, eu não quero que você se preocupe com esses aqui de dentro. Eu quero que você dê uma olhada só para os de fora. Dá uma olhada, porque essa célula aqui desenhada tem o mesmo genótipo dessa célula aqui, ó. Essa célula aqui é azão, azim, bezão, bezim. Essa célula aqui também é azão, azim, bezão, bezim. Só que eu quero que você observe que nesse desenho aqui, ó, esse aqui é o modelo 1, esse aqui é o modelo 2. No modelo 1, os genes A e B estão localizados em diferentes cromossomos, o que permite a eles uma segregação independente. Nesse modelo 2 aqui, ó, os genes A e B estão localizados no mesmo cromossomo. Eles estão ligados, beleza? E é por isso que esse modelo 2, ele é diferente do que estava acontecendo para a gente. Então, ele é diferente do que estava acontecendo para a gente no desenho 1, tá bom? Completamente diferente. Por quê? Olha só. Vai separar os cromossomos aqui durante a formação dos gametas. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer a separação bem aqui, ó. Um gameta vai herdar esse cromossomo aqui, outro gameta vai herdar esse cromossomo. O gameta que herda esse cromossomo herda ao mesmo tempo o gene azão e o gene bezão. Tá ele bem aqui, ó. O gameta que herda esse cromossomo aqui herda ao mesmo tempo o gene Azinho e o gene Bzinho. Tá esse gameta marcado bem aqui. Então, queridos, o que acontece? Excluindo a possibilidade de acontecer um fenômeno chamado de crossing over, nós vamos falar e detalhar ele no futuro próximo. Por agora, eu quero só que você observe que quando os genes estão ligados pelo mesmo cromossomo, o número de variedades ou a variedade de gametas possíveis formados, ela é menor do que quando eles estão em segregação independente. Outra informação que para a gente é relevante em relação aos pressupostos, eu insisti bastante disso na aula teórica, estava relacionado com a ideia do seguinte: aqui, a proporção entre os gametas formados, ela vai ser igual, vai ser a mesma. Então é o seguinte, ó, pensando que isso aqui é o total de gametas produzidos, você tem o total dividido por 4, ou seja, a proporção desses gametas aqui, ó, azão, bezão, vai ser 25%, a proporção do azinho e bezinho, 25%, a proporção desse aqui, 25%, e a proporção desses aqui, 25%. Essa proporção igual para a gente vai ser importante, porque mais para frente, quando a gente for comparar essa situação aqui, ó, com essa situação aqui completa, acontece uma diferença em relação à proporção dos gametas. Quando a gente for ver esse cenário aqui num futuro, a proporção entre eles aqui, ó, não é igual. Você tem dois grupos que são formados em maior quantidade, dois grupos que são formados em menor quantidade. Aí isso é um indicativo de que o cenário é um cenário de ligação gênica. Está fora da nossa análise por enquanto. Eu estou colocando os dois para você ver a diferença entre um modelo e outro. Então, quando que a gente vai estar diante de uma situação de segregação independente? Você tem dois ou mais genes para serem analisados, tá? Normalmente os exercícios de vestibulares trabalham com 2, porque para trabalhar com 3, 4, 5, aí o tempo gasto para análise é muito grande. Então, não costuma ser feito. Tá bom. Você tem 2 ou mais genes envolvidos. Esses genes estão localizados em diferentes cromossomos, ou outro jeito de falar isso é localizados em cromossomos não homólogos, e a proporção entre os gametas formados é a mesma. 25, 25, 25, 25. Esse é um indicativo para a gente que nós estamos diante de uma situação de segregação independente ou separação independente. Até aqui, paz? Seguindo para o nosso próximo slide. Aí, queridos, eu trouxe uma questão. Essa questão é da Unesp de 2018. Só para a gente ver como que essa abordagem a respeito de genes ligados ou genes separados por cromossomos diferentes pode ser abordada. Olha só. As figuras representam células de duas espécimes animais, 1 e 2. Na célula da espécie 1, 2 genes determinam suas características e estão presentes no mesmo cromossomo. Vamos lá? Ó, espécime 1. A característica A e B está nesse cromossomo.
a característica A e B está nesse cromossomo. É um par porque foi recebido um de origem materna e um de origem paterna. Então, olha o genótipo dessa galera aqui, ó. Eu ativei um negocinho aqui de escrever, cara. E agora eu tô apanhando ele. Tá bom. Então, queridos, o genótipo dessa galera aqui, ó, vai ser Azão, Azim, Bezão, Bezim. Olha essa espécie 2. Na espécie 2, o genótipo da criatura também é Azão, Azim, Bezão, Bezim. Só que na espécie 2, queridos, eu tenho uma diferença básica, porque eu tenho os cromossomos localizados, os genes A e B, localizados em diferentes cromossomos. Então, a forma da organização não é a mesma. Antes de analisar isso aqui, o que você vai poder observar? Olha só. Na espécie 2, você teria segregação independente, segundo a lei de Mendel, porque você está trabalhando com mais de um gene localizado em diferentes cromossomos. Na espécie 1, você estaria relacionado à ideia de ligação gênica, que também é chamado de linkage, é o termo em inglês, tá bom? Eu não vou analisar todos esses aqui, os itens, para poder responder para vocês. Se alguém já leu os itens, alternativa de resposta da letra E, tá? Eu não vou entrar nos detalhes dessa questão em específico agora, porque eu não quero parar a explicação de segunda lei de Mendel para falar sobre isso aqui, ó. Nós vamos falar sobre isso aqui no próximo assunto, que é quando a gente estiver conversando sobre linkage, tá bom? Mas caso você já tenha dado uma olhada nos itens, o gabarito dela é a letra E. Ok? Eu peguei a questão para poder ilustrar como é que seria numa prova de vestibular, para você poder analisar. Às vezes, queridos, essa aqui é a forma mais simples que vem especificada para a gente poder analisar. Porque aqui, ó, tá claro que os genes A e B estão localizados no mesmo cromossomo. Às vezes, não vai ficar tão facilmente identificável. Às vezes, esse resultado aqui, ó, vai, em vez de vir desenhado, pode aparecer para você na forma de o resultado de um cruzamento. Vamos analisar como é que isso é possível. Queridos, aí então, eu fiz um modelo no quadro com um exemplo um pouco diferente do que está representado aqui, ó. No nosso quadro eu trabalhei com pelos, tá? Aqui eu estou trabalhando com ervilhas, que é o exemplo mais clássico e a maior repetição de exemplos desse tipo de assunto. Aqui o que foi feito é o seguinte, olha só. Mendel pega e analisa agora não somente uma característica, mas duas. Ele pega uma planta que tem sementes amarela e lisa e cruza com outra planta que tem semente verde e rugosa. O resultado desse cruzamento, 100% dos descendentes dão amarelo e lisa. O que ele reconhece? Amarelo é uma característica dominante, liso é uma característica dominante. Então, ele usa uma cor para superfície, ou para a cor, né, da semente, e usa uma outra cor, uma outra letra, perdão, para a cor dela. Olha só o que ele faz. Atribui lisa como sendo Rzão, Rzão, e rugosa como sendo Rzinho, Rzinho. Amarela como sendo Vzão, Vzão, e verde como sendo Vzinho, Vzinho. O que acontece? Essa geração parental aqui, ó, ela é pura. Pura significa homozigoto. Então ela é Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. O único tipo de gameta que ela é capaz de produzir é o gameta Rzão, Vzão. Não tem uma variação diferente porque não tem outro gene aqui para ser diferente, tá? Aí, eu só mexer aqui, o cabo tá puxando a câmera, tá inclinando diretão. Vamos lá. Beleza. Aí, além disso, essa outra planta aqui tem somente genes recessivos. Então, o único tipo de gameta que ela é capaz de produzir é com gene recessivo. Quando você cruzar essa planta com essa, a única combinação entre elas é um Rzão e um Vzão dessa planta, num dos gametas, e um Rzinho e um Vzinho dessa outra planta no outro dos gametas, fazendo com que esse resultado aqui, que é a geração F1, seja duplo híbrido ou dihíbrido ou duplo heterozigoto. Ele é heterozigoto para o R, que é a superfície da ervilha,
e é heterozigoto também para o V, que é a cor que a ervilha tem. Beleza? Após isso, queridos, o que eles fazem? Ou a autofecundação, ou faz com que essa criatura se fecunde com outra criatura da mesma linhagem dela. Então, basicamente, a geração F2 é cruzar as criaturas do F1 com o próprio F1. Agora aqui, meus amores, vai acontecer uma questão um pouquinho diferente. Porque como a criatura é Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, por segregação independente, os tipos de gametas que ele vai ser capaz de formar vão ser diferentes. Então, acompanhe aqui comigo, por favor. Vou transferir o vídeo ali para cima. Você já está acostumado com esse rolê, você só vai deslizar sua câmera, tá? Então, dando sequência, meus queridos, a ideia de... Deixa eu descer um pouquinho. Bom, a ideia da formação de gametas ela é baseada na seguinte prerrogativa. Olha só. Tá aqui a célula da criatura. Beleza? Aí ela tem assim, ó, um cromossomo longo materno, um cromossomo curto paterno. O homólogo desse cromossomo longo paterno é outro cromossomo longo paterno. O homólogo desse cromossomo curto paterno é outro cromossomo curto materno. É esses aqui. Tá? Os genes. Então, eu vou colocar assim, ó. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. É esse aqui o esquema didático da representação dos genes dessa criatura. Ela é uma criatura duplo heterozigoto, Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. O que vai acontecer, meus queridos? Durante o processo de meiose desse organismo, o processo de meiose dele, cara, pode levar à formação de diferentes grupos ou diferentes tipos de gametas. Alguns dos gametas formados, tem que ter a ideia do seguinte: a criatura, durante a formação de gametas, precisa herdar um dos cromossomos longos e um dos cromossomos curtos, fazendo com que você tenha as possibilidades seguintes de combinação. Olha só. Um longo e um curto de origem paterna. Um longo de origem paterna e um curto de origem materna. Um curto de origem materna e um longo de origem... O longo materno e o curto paterno. E a última opção, os dois. Queridos, na segregação independente, essa célula aqui, ó, durante o processo de meiose, poderia dar origem a qualquer uma dessas combinações aqui, ó. Qualquer uma dessas 4 combinações. Quando a gente escrever os genes ali, meus queridos, o que a gente vai ter vai ser a ideia do seguinte processo. Olha só, aqui é Rzinho, Vzinho. Aqui é Rzinho, Vzão. Aqui é Rzão, Vzinho. E aqui é Rzão, Vzão. Ou seja, 4 tipos diferentes de gametas podendo serem produzidos, beleza? E conforme eu já tinha orientado anteriormente vocês, cada um desses gametas aqui produzidos em proporções iguais. Aí, meus queridos, a partir daí, o que a gente faz é um quadrado de Punnett. A partir daí, o que a gente faz é um quadrado de possibilidades de cruzamento. Volta a câmera aqui para a parte de baixo. Então, voltando para esse outro trecho aqui, vou compartilhar novamente a tela para dar sequência. O que foi feito aqui? Nós colocamos aqui, então, ó, os 4 tipos de gametas possíveis de terem sido vindos do organismo que doou o grão de pólen
e os 4 possíveis tipos de gametas do organismo que está doando as zoosferas. O que nós estamos colocando nos resultados? Quadrado de Punnett, tabela de Punnett, nós estamos colocando os resultados dos cruzamentos, tá bom? Então, olha só, esse aqui, ó, é onde esse gameta encontrou com esse. Rzão, Rzão, Vzão, Vzão. Ela tem as 2 características dominantes. Meus amores, você está em paz que onde aparecer um Rzão e um Vzão, a planta vai ter esse fenótipo aqui, ó, que seria duplo dominante, tá bom? Para ela ser rugosa, tem que ser Rzinho com Rzinho. Para ser Rzinho com Rzinho, tem que ter vindo um Rzinho de cada um dos genitores, sacou? Olha só, esse aqui, ó, ela é rugosa. Veio um Rzinho desse aqui e um Rzinho desse aqui, ó, rugosa. Beleza? Todas as outras opções de combinações eu demonstrei passo a passo no quadro da aula anterior, tá bom? É disponível gravado para vocês. Qual que é a nossa ideia aqui, meus queridos? Depois que a gente terminou esse processo aqui de cruzamentos, nós analisamos os fenótipos gerados por elas, vimos que as características estão embaralhadas entre si. As 4 características, olha só. Você tem planta que tem 2 características dominantes, você tem planta que tem 2 características recessivas, você tem plantas que tem uma característica dominante e a outra recessiva, e você tem planta que tem a característica cor recessiva, mas a superfície dominante, demonstrando a segregação acontecendo de maneira independente. Então, os genes V não interferem em nada na segregação dos genes R. Eles acontecem de maneira independente. A outra coisa que a gente fez foi analisar o resultado fenotípico aqui, ó. Então, nós vimos o seguinte, como nós tínhamos 4 gametas de origem paterna e 4 gametas de origem materna, todas as possibilidades entre eles vai dar uma tabela 4x4, que dá 16 possibilidades. Então, o total de fenótipos aqui, ó, produzidos pelo cruzamento entre eles, de fenótipos não, né? Porque fenótipo, você tem esse aqui, você tem esse e esse aqui, ó. 4 fenótipos diferentes, tá bom? Mas o total de combinações produziu essa tabela que tem 16 resultados. Como que a gente conta a proporção fenotípica? Literalmente contando os resultados. A gente vai vir aqui e falar assim, ó, cara, desses 16, quantos são amarelo e lisa? Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto, então 9 dos 16 são amarelo e lisa. Tá bom. Quantos são enrugada e amarelo? Enrugada ou rugosa, se você preferir, é recessivo, amarelo é dominante. Ó, enrugada 1, enrugada 2, enrugada 3 e amarelo. 3 dos 16 são enrugados e dominantes. Quantos são liso, que é uma característica dominante, só que verde, que é uma característica recessiva? 3. E quantos deles têm as 2 características recessivas? 1/16, ou 1/16avos, é uma proporção, tá bom? Querido, se você tiver entendido essa tabela, você não precisa fazer esse cruzamento aqui toda vez, porque a resposta toda vez vai dar a mesma coisa. A proporção fenotípica de um cruzamento duplo heterozigoto dá 9:3:3:1. O que é que representa esse número? Vamos lá. 9 dos 16 tem as 2 características dominantes. 1 dos 16 tem as 2 características recessivas. 3 dos 16 é dominante para uma característica, mais recessivo para outra. E 3 dos 16 é recessivo para uma característica, mais dominante para outra. É padrão isso. Isso é padronizado, tá bom? E aí estão os resultados, a análise, né, que a gente chama de análise fenotípica. Essa análise aqui é de fenótipos. Beleza? Avança mais um. E aqui está a tabelinha geral, né, com o quadrado de Punnett representado na horizontal, para aqueles que preferirem. Está ele aqui representado de um jeito angulado, mas se você não ficar muito satisfeito com o jeito que ele está representado angulado, está ele aqui. É o mesmo esquema didático, Você pega uma geração parental, vai dar híbrido, cruza o dihíbrido com o dihíbrido,
de híbrido é o mesmo que duplo heterozigoto. Bem? E aí, entre os resultados, você conta o restante, o que vai dar ao final dos resultados. Pera. Amores, na teoria é isso. O que a gente precisa fazer? Resolver a maior quantidade de exercícios possíveis para a gente poder ver como que isso se manifesta e perceber que a análise desses assuntos, ela se estabelece caso a caso. Então, retomando, a partir de agora, a gente vai fazer a análise, então, de alguns exercícios para ver como que se dá, né, essa avaliação das questões, exatamente entendendo que ela se faz, como eu disse para vocês, caso a caso. Você precisa interpretar o que o enunciado do exercício está contando para a gente e, a partir dessa interpretação, a gente pega e faz a resolução. Vamos lá. Olha só, esse aqui a gente já resolveu, esse primeiro aqui, está gravado para vocês no vídeo. Eu vou descer para esse segundo aqui, que é um exercício da FAMERP de 2018. Aí ele diz o seguinte aqui, ó. O quadro ilustra um experimento que utilizou ervilhas de cheiro em que as plantas parentais P eram de linhagens puras, que significa puro homozigoto, tá bom? Então, é o mesmo exemplo clássico, caras. Tá bom, então você tem uma ervilha lisa e amarela, com uma ervilha rugosa e verde, aí dando 100% de ervilha lisa e amarela, depois você cruzou a geração F1, olha aqui para não cair do cavalo, ó. Ele não cruzou a geração F1 com ela mesma, ele cruzou a geração F1 com a geração P2. Então, mano, vamos escrever isso ali no quadro? Olha só. Vem para cá. Nossa ideia aqui é a seguinte, ó. Então, ele pega uma planta que é assim, ó, geração F1, que ela é Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho, e aí ele cruza esse grupo de plantas aqui, ó, com a geração P2, que é Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. O que vai acontecer aqui, lindões? Seguinte, essa galera aqui, ó, vai produzir aqueles 4 tipos de gametas que a gente já conversou, certo? Então, olha aqui, ó. Tem que ter um gene R e um gene V. Então, eu vou colocar assim, ó. Esse com esse aqui vai dar Rzão, Vzão. Esse com esse aqui vai dar Rzão, Vzinho. Esse com esse aqui, ó, vai dar Rzinho, Vzão. E o nosso último aqui, ó, vou pegar esse com esse, vai dar Rzinho, Vzinho. Você vai perceber o seguinte, esse organismo aqui, querido, só forma um tipo de gameta. Só tem como ele formar um tipo de gameta. Porque ele é um duplo homozigoto. Então se liga, o único gameta que tem jeito dele formar é o gameta Rzinho, Vzinho. Aí a partir daí, queridos, o que a gente faz? O cruzamento, olha só. Resultado desse aqui, resultado desse aqui, o resultado desse aqui e o resultado desse aqui. Você vai concordar comigo que em todas as situações você vai ter que ter um gene Rzinho e um gene Vzinho. Um gene Rzinho e um gene Vzinho. Um gene Rzinho e um gene Vzinho. Um gene Rzinho e um gene Vzinho que vieram do gameta do indivíduo P2. Aí agora, os outros genes vieram dependendo do gameta que veio dessa planta da geração F1. Olha só. Ela é amarela e lisa. Aqui, ela é amarela e rugosa. Esse ela é
verde, se bem, deixa eu conferir um negocinho aqui, que eu acho que eu troquei o gene, hein? Ele não especifica qual letra que ele está usando para cada um. Então, eu posso deixar em aberto, ele não especifica. Tá, aqui, ó, eu estou colocando verde e lisa. E no último tipo nosso aqui, verde e rugosa. Só que, querido, você vai perceber que nessa combinação que ele fez aqui, não deu 9 para 3, para 3, para 1. Paladinho, por quê que não saiu esse 9 para 3, para 3, para 1? Porque, queridos, o padrão 9 para 3, para 3, para 1 vai acontecer quando você fizer esse cruzamento aqui, ó. Opa. Com um outro indivíduo que também é duplo heterozigoto. Esse cruzamento aqui dá 9 para 3, para 3, para 1. Esse cruzamento aqui é outro padrão. Eu estou cruzando uma criatura duplo heterozigoto com um duplo puro, ou um duplo homozigoto recessivo. Então, o resultado aqui, queridos, vai indicar o seguinte, ó. Proporções iguais entre eles por um motivo bastante simples. Você se lembra que na segregação independente, a proporção tudo bem, eu estou recebendo um feedback de vocês aqui que essa lista não chegou para vocês. E aí, eu vou me certificar de que ela vai ainda hoje, tá bom? Porque ela foi enviada junto com os 3 vídeos, tá bom? Queridos, vocês se lembram que a gente conversou que na segregação independente a proporção entre os gametas formados é o mesmo, né? É igual. Se aqui só vai ter o mesmo tipo de gameta, esse aqui não muda, ó, porque ele só produz o mesmo tipo de gameta. A variação na quantidade vai depender dos gametas que variam. Como é 25 desse, 25 desse, 25 desse, 25 desse, os resultados vão acompanhar esses outros gametas aqui, tá? Então essa é a explicação didática aí. Nessa proporção aqui, daria 9 para 3, para 3, para 1, mas nesse exercício em específico, a gente não está lidando com esse cruzamento aqui, é isso que eu te chamei a atenção. Tem que ficar ligado, porque o exercício diz que você cruzou a geração F1 com um indivíduo da geração P2, que é puro, totalmente recessivo. Ok? Vou bater uma fotinha desse quadro aí, enviar para vocês no grupo. E aí dá continuidade. As fotos do quadro da semana passada, vocês receberam? Chegou para vocês as fotos dos quadros da semana passada? Eu enviei junto com os vídeos e, enfim, tudo mais. Aí eu mandei por alguns alunos também que eu tenho contato. Olha, gente, maldade. Vou atrás para saber o que foi que aconteceu, tá bom? Olha só, faltam 1 minuto e 40 para poder finalizar. Para poder fechar aqui, ele pega e faz o seguinte, ó. Os resultados obtidos em F2 permitiram concluir que os genes que determinam a forma e os genes que determinam a cor das ervilhas estão localizados em diferentes cromossomos. Porque se estivessem localizados no mesmo cromossomo, essas proporções aqui, ó, não dariam iguais. Tudo bem? Essa ideia. Ficou aqui, ó. Estão localizados em diferentes pares de cromossomos homólogos. Queridos, olha só, vou pedir um favorzinho dessa galera aqui. Eu vou mandar um direct aqui, aí me dá um alô no grupo, se você puder, e aí... Deixa eu ver aqui rapidinho. Eu faço chegar esses outros arquivos em vocês, tá bom? Eles foram junto do e-mail, o pessoal deve ter feito o upload do vídeo, mas deve ter esquecido da lista e das fotos do quadro da semana passada. Eu tenho aqui comigo, faço chegar agora mesmo em vocês, tá bom? Se você puder, me dá um alô ali no Instagram, lá no direct, ok? Obrigado pela presença hoje. Semana que vem, a gente continua com isso aqui, resolvendo mais exercício, tá bom? A lista está gabaritada. Beijo grande
Boa semana. Obrigado. Tem plantão